Que a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos 5 réus acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e também o motorista Anderson Gomes. O vice-procurador-geral argumentou que os irmãos Brazão comandavam uma organização criminosa. Vamos conversar ao vivo com a Janaína Camelo, que vai trazer mais detalhes deste julgamento, que inclusive está em andamento. Tivemos a manifestação por parte da Procuradoria-Geral da República e depois deve seguir, pelo menos, para sustentações orais dos 5 réus. Jana, a que pé está esse julgamento? Como é que está a situação de momento? Mais uma vez, uma boa tarde. Muito boa tarde para você, Cássio. Exatamente, já falou o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, o representante da Procuradoria-Geral da República, fazendo as considerações ali sobre essas denúncias dos 5 réus. E agora falam as defesas dos advogados. Já falaram 3 advogados, faltam mais 2 advogados. E só relembrando quem são esses réus, né, Cássio? Os irmãos Brazão, então, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Chiquinho Brazão foi deputado federal. Eles são acusados ali, segundo a PGR, de serem os mandantes dos crimes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E tem também Rivaldo Barbosa, que era delegado de polícia-chefe da delegacia do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro na época do assassinato de Marielle Franco. Segundo a acusação da PGR, ele teria dado as diretrizes para a execução do assassinato, teria tentado acobertar esse crime, deixar o crime impune, auxiliado os irmãos Brazão. Os outros 2 acusados, réus, Ronald Paulo Pereira, policial militar, Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão. Esses 2 são acusados por organização criminosa. E, Cássio, eu estou agora aqui com o advogado do Rivaldo Barbosa, doutor Marcelo Ferreira. Ele, na sustentação oral, doutor Marcelo, o senhor disse que não há provas de que houve algum contato entre os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa, não é isso? O senhor pode explicar? Exatamente. A denúncia diz que houve um acerto de Rivaldo para garantir a impunidade dos demais envolvidos e a defesa provou justamente o contrário, que não há contato nenhum de Rivaldo com ninguém da família Brazão, com parente, com amigos, com assessores, e que, ao contrário, Rivaldo colocou no caso justamente o Dr. Geniton Lage, que foi quem elucidou o crime, foi quem corrigiu o caminho equivocado que o GAECO levava nas investigações para o escritório do crime. Ele não só corrige o caminho equivocado, como ele prende Rony Lessa, como ele prende Elcio de Queiroz, e isso não combina com o perfil de quem quer acobertar. Inclusive, o doutor Geniton foi quem determinou, dentro da DH, que fosse revisitada a imagem da saída do carro do quebra-mar, porque a mídia tinha noticiado, em razão do que diz a Polícia Federal, que o doutor Geniton quis esconder a origem do carro. Pelo contrário, os irmãos Brazão foram efetivamente investigados e nós conseguimos demonstrar, diferente da PGR, a PGR sequer demonstrou motivação para o Rivaldo ter participado de uma empreitada dessa magnitude, um crime que teve repercussão internacional, sem motivação. Rivaldo, chefe de polícia nomeado à época, pelo governo Michel Temer, durante a intervenção federal da Segurança Pública do Rio de Janeiro, sem participação nenhuma de político local, de autoridade pública local e muito menos dos irmãos Brazão. Conseguimos demonstrar, inclusive, com depoimentos. A defesa teve a oportunidade de exibir vídeos, que mostram justamente o contrário de que diz tanto a Polícia Federal quanto a acusação. Cássio, quem está aqui também é o advogado Felipe Daleprani. Ele fez a sustentação oral junto com o doutor Marcelo na defesa de Rivaldo Barbosa. Doutor Felipe, o senhor falou em ilações, nessa denúncia da PGR. Boa tarde, Cássio. Boa tarde à audiência da Jovem Pan. Justamente, isso foi um ponto da nossa defesa. E eu acho que hoje o ponto forte do julgamento foi que a prova falou. A prova falou no processo. Quando a gente fala de ilações, é porque quando a prova não aparece, a prova da acusação não aparece, ela tem que mudar a metodologia. A metodologia da acusação foi justamente essa. A partir dos cargos que o Rivaldo exerceu como delegado titular da Delegacia de Homicídios da capital, como diretor da Divisão de Homicídios, como chefe de polícia, que a partir desses cargos ele seria um garantidor geral de toda conduta desviante daquela corporação. E isso é interessante porque no direito penal, cargo não é autoria.
Nós não podemos condenar uma pessoa porque ele foi diretor, porque ele foi chefe. Nós temos que apresentar, a obrigação da acusação é essa, apresentar uma conduta típica, uma conduta voluntária e com a finalidade. Em relação ao doutor Rivaldo não existe isso. Não existe uma conduta específica, se ele descartou uma prova, se ele deu uma ordem ilegal para obstrução do processo, se ele eliminou alguma testemunha, se ele implantou alguma testemunha, não existe isso. Tudo que se tem da acusação em relação ao doutor Rivaldo decorre do cargo. Então, Rivaldo Barbosa, na gestão de Rivaldo Barbosa, havia corrupção na DH. Nós não estamos julgando corrupção na delegacia de homicídios. Corrupção existe em qualquer órgão público, em qualquer esfera municipal, estadual, federal e em qualquer instância. Para o direito penal, o que importa é conduta específica e conduta específica não existe contra o doutor Rivaldo Barbosa. Muito obrigada, doutor Felipe, doutor Marcelo. Cassius, esse julgamento ele continua amanhã, viu? O presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, já disse que os votos dos ministros, ou seja, pela absolvição ou condenação dos 5 réus, vai acontecer amanhã, numa sessão que vai começar às 9 horas da manhã. Cassius. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Lembrando, então, que amanhã a sessão será retomada com voto do ministro relator Alexandre de Moraes e depois voltam os demais 3 ministros, porque ali na primeira turma está faltando ali a vaga que foi deixada por Luiz Fux, que se transferiu de turma, e agora falta a vaga que pode ser preenchida futuramente por um outro ministro. Ô, Fábio Perno, quero te ouvir, porque desde o dia do assassinato já se foram 8 anos da morte da Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. Tivemos, ao longo desses anos, muitas reviravoltas, foram pelo menos 5 trocas de delegados da Polícia Civil, que, de certa forma, teria na investigação atrapalhado, né, ou implantado provas, atrapalhando a elucidação desse caso. Chegamos até o dia de hoje, com agora as sustentações orais, né, tanto da acusação como da defesa, e aí amanhã a votação, se vai sair ou não a condenação ou absolvição. Como é que você vê essa demora e também tudo o que aconteceu até agora para chegar a uma solução do caso da morte da vereadora? É claro, Cássio, que aconteceu muita coisa nesse caminho e fatos que colocam realmente em xeque não a qualidade, mas até mesmo o caráter de quem participou dessas investigações. Agora, eu queria chamar a atenção para essas 2 entrevistas, desses 2 advogados, tá? Advogados do doutor Rivaldo, também, que é um delegado com, tinha lá uma posição importante na Polícia do Rio de Janeiro. Muito bem. O primeiro menciona o escritório do crime. Então, quem já estudou minimamente a questão dos milicianos e o que eles já causaram na cena urbana, em relação à violência da cena urbana do Rio de Janeiro, sabe que o escritório urbano, o escritório do crime, é um grupo de muitas conexões políticas. Tá? Não precisa ir muito longe. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, vai achar facilmente muitos personagens bastante conhecidos. Tá? E aí, o segundo advogado, ele chama atenção para o fato de que há corrupção em todas as esferas. E não faz nenhum rodeio. Fala, aqui tem, corrupção na esfera municipal, estadual, em tudo, delegacias e tal. E o que está em discussão aqui, o que está em julgamento aqui, não é a corrupção existente, mas se houve, não, conexão do meu cliente com o crime. Então, veja, a naturalidade com que se assume, se admite, primeiro, que a corrupção é algo absolutamente disseminado. Segundo, que o escritório do crime também ele é mencionado sem nenhum constrangimento. Tá? A gente falava alguns anos atrás de Adriano Nóbrega, de Rony Lessa, suas conexões políticas, e o fato é que muitos desses personagens continuam por aí até hoje. E é claro que essa investigação também ganhou uma robustez, ganhou inclusive novos elementos após a delação premiada, né, do Rony Lessa e também do Elcio Queiroz. É importante também trazer essa informação.